interessante, Felipe, que a gente precisa ter metas. Nós precisamos estabelecer metas. Então, quando se fala de ajuste de lotação, existe uma pergunta muito errada. A primeira pergunta que as pessoas fazem, né, quando você vai falar de lotação é assim: professora, isso é muito comum quando eu chego em fazenda. Professora, quantos animais você acha que cabe aqui na minha fazenda? Olhando os pastos como eles estão. Quantos animais você acha que cabe? Então, a pergunta não deve ser essa: quantos animais cabem na minha fazenda? A pergunta deve ser o contrário disso: quanto que eu tenho de comida? Para depois eu saber quantos animais vão caber na minha fazenda. Eu não consigo dizer isso, eu não sei quanto que eu tenho de comida. Uhum. Se você vai receber visita em casa, você abre a geladeira, se você tem lá carne que não é suficiente para todas as visitas, você sabe que as visitas vão sair falando mal de você. Aí você corre lá na açougue e compra a carne, para você ter comida suficiente, porque você fez a avaliação e viu que não tem condição. Então, a primeira coisa que você tem que conhecer é o potencial produtivo da sua fazenda, não em arrobas. Sabe por quê? Porque a lotação não significa necessariamente uma alta produção de arroba. Porque eu posso ter altas lotações e baixo ganho médio diário. Então, a lotação da sua fazenda não é a primeira coisa que você deve me perguntar quando eu vou à sua fazenda. Quantos animais cabem na minha fazenda? A primeira pergunta deve ser: professora, qual a capacidade de suporte da minha fazenda? E o que é a capacidade de suporte? É a quantidade de gado que você coloca no sistema sem que você deteriore esse sistema. A capacidade de suporte nada mais é do que a relação entre consumo e oferta de forragem. É isso. Então, de acordo com a oferta de forragem, é que você vai definir quantos animais vão caber na sua fazenda e de qual categoria. Mas as pessoas querem fazer o inverso. Né? Então, se eu pergunto para você quantas arroba você produz por hectare, você me responde. Mas se eu perguntar quantas toneladas de capim, você não sabe. Eu estou falando mentira? Não, tá então, perfeito. Tudo isso tem que estar anotado. Tudo isso tem que ser anotado. Eu ia dar uma dica. Uma vez um cara me perguntou: vamos tentar transformar esse assunto, que é um pouco mais difícil, em algo mais palpável. As observações que a gente faz a campo, pessoal, eu costumo dizer que o gado fala com a gente, mas o pasto também fala com a gente, né? E o que significa isso? Que nós somos loucos lá andando? Não. O ambiente está te mostrando algumas coisas que visualmente não tem como você não perceber. Mas não tem como você não perceber. Por exemplo, você consegue perceber um gado magro, certo? Consegue. Não precisa ser nenhum técnico, eu posso mostrar para qualquer pessoa que é leiga do agro uma vaca magra e uma vaca gorda e perguntar qual é a vaca magra, qual é a vaca gorda. Então a pessoa vai conseguir responder. Outra coisa, qualquer pessoa vai conseguir identificar, e visualmente para vocês é fácil, um pasto que está alto, médio e um que está rapado. E aquele que está rapado, se ele tem até solo exposto. Esse é o primeiro negócio. Então, o ambiente está te mostrando essas situações. Então, vamos lá. Se você chegar, ou agora, você está lembrando da tua propriedade agora. Se você, vamos transformar a coisa no fácil que eu falei, né? Se você está na fotografia da tua mente de hoje à tarde que você andou no teu campo, com os animais, com score baixo, e score não é uma palavra que foi tirada igual interface. Score realmente é um dado que a gente usa para falar condição corporal, tá? Se você tem hoje animais que estão em condição corporal baixa, ou seja, magros, e também o teu pasto está rapado, significa já de cara que o teu ajuste de carga está errado, e se ele está errado agora, vai ficar pior. Então, se isso já está acontecendo nesse momento, algum ajuste tem que ser feito. O que é ajuste? Eu tenho identificado na minha propriedade categorias improdutivas. Por exemplo, eu tenho vaca vazia que está à toa em casa? Eu tenho. Bom, eu tenho que dar um destino para ela. Mas a arroba está baixa. Ela devia estar gorda. Planejamento forrageiro. Eu tenho todas as bezerras que eu preciso para reposição? Não, está sobrando. De repente, talvez você tenha que tirar fora. Esse é um caminho inicial para que você olhe de cara o que a coisa está acontecendo na tua frente. Não precisa fazer conta para isso, Janaína. Não precisa de calculadora. Então, se vocês viram essa condição hoje na tua propriedade,
escreve aqui do lado, eu vi. Para vocês verem a quantidade de pessoas que pode... E não tem problema nenhum você falar eu vi, porque a gente sabe dessa situação. Eu ando de carro pelo Brasil inteiro, a gente sabe. Ontem eu vi isso. Beleza? Então esse é o passo número 1. Tô rindo da Denise, assunto difícil, cada pedaço da fazenda parece que tem vida própria. Exatamente, Denise, nós não podemos tratar todo mundo igual. Aí foi aquilo que nós conversamos ontem, conversamos antes de ontem, na semana passada. Cada pedaço da fazenda é único, e cada um tem que ser tratado de uma forma única, inclusive com análise de solo, inclusive com movimentação de lote, inclusive com o tempo que você vai ter com a taxa de lotação. Aquelas áreas que produzem menos capim não pode rodar com o mesmo lote. Isso, exato. Não pode, ela produz menos, porque aquela área que produz menos, a vida inteira ela vai continuar produzindo menos e você vai ficar forçando, ela vai se degradar mais rápido. Isso é o ajuste de lotação. Então, Denise, essa frase que você colocou aí, aliás, Denise, minha mãe vai dizer, a Denise voltou, que você estava meio sumida, né? Minha mãe sente sua falta, tá? Então, cada pedaço é único, cada um tem que ser visto de um único jeito. É que nem, por exemplo, quando o pessoal pergunta, né? Eu posso misturar capim e tal? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. É interessante que você tenha módulos com forrageiras diferentes, justamente para que você possa rodar os lotes no mesmo capim. Aí o pessoal fala assim, mas é porque tem que ter diversidade de capim. Tem que ter diversidade de capim. Eu sempre prego isso, Felipe sempre prega isso, que a gente tem que ter diversidade, porque se der praga do doença, você tem outros capim para segurar. Por exemplo, é bom sempre ter braquiária, porque pânico na seca você não pode contar com ele. Tá? Inclusive, deixa eu só terminar o raciocínio para depois eu botar a pergunta do rapaz ali. Então, o que acontece? Você tem que tratar esses módulos da fazenda de forma diferente, porque quando você usa dentro do mesmo módulo, quando você usa os lotes rodando em capins diferentes, você tem que se preocupar também com o pasto. Não é só com a questão nutricional, porque quando o animal muda de capim, a microbiota ruminal muda. E aí pode ter uma queda de desempenho quando ele troca de capim, mesmo indo para um capim melhor. Eu esperava mais desse animal, eu tirei ele da braquiária, passei por um pânico bem manejado, esperava mais. Não teve diferença. Mas por quê? Porque tem toda uma readaptação, né, daquela microbiota ruminal para poder fazer esse processo. Não é só isso. A preocupação é também com o pasto, porque você não vai rodar no mesmo tempo, porque a capacidade de rebrota dessas plantas ela é diferente. Só para vocês terem uma noção, tá? Tem lá o Planepasto no curso, que depois a gente pode até abrir o Planepasto para mostrar aqui para vocês. Eu já falei para vocês, eu não gosto de número mágico. Mas, por exemplo, para cada quilo de nitrogênio que você coloca em pânico, quando você marcar lá no Planepasto que você escolheu o Mombasa, ele vai te dar 50 quilos de matéria seca a mais. Mas na braquiária ele te dá 30. Então, mesmo que você coloque a mesma dose de adubo, a rebrota dessas plantas ela não vai ser igual. Então, esses pastos têm que ser tratados de forma diferente. Não dá para você colocar tudo no mesmo bolo. Então, realmente, Denise, cada um tem a sua vida própria e nós precisamos saber tratar dessas vidas de forma individual. A lotação de uma fazenda, você vai ter uma lotação média da fazenda, mas com diferentes piquetes, diferentes módulos, com lotações diferentes.